Do Senhor Jesus, amém? Muito bem, é sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor, poder compartilhar aquilo que Deus tem ensinado a gente tem essa experiência todo domingo pela manhã na escola dominical e de vez em quando nós temos essa oportunidade dada por Deus primeiramente, depois pelo conselho, pelo pastor, de estar com os irmãos aqui compartilhando aquilo que Deus ensina, né, na vida da gente. Vamos ficar todos de pé e vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas 7, 36. Na NVI o texto tem como título: Jesus é ungido por uma pecadora. Vamos fazer essa leitura alternada? 7:36, eu leio o primeiro verso, os irmãos leem o verso seguinte e vamos ler então até o final desse trecho que vai até o verso 50. Vamos lá? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher casada, uma pecadora, trouxe um vaso de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que ele estava falando, que tipo de mulher era uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer-lhe. Dize, mestre, disse ele. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você nos falou como beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre nos meus pés. Voltando, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Podem sentar, irmãos. Esse é um dos textos, das passagens bíblicas que mais, são daqueles textos que chamam a atenção da gente, que nos despertam o interesse. Pode parecer que é algo que seja uma passagem muito simples, e de fato é um episódio muito interessante, muito simples da vida de Jesus. Ele só é narrado por Lucas, e tem uma razão para isso também. Lucas é o evangelista que mais deu ênfase às pessoas excluídas. O evangelho de Lucas é muitas vezes conhecido ou chamado de o evangelho dos excluídos, pois ele é quem vai falar mais de perto sobre os momentos em que Jesus conviveu com pessoas que eram tidas como discriminadas na sociedade. Lucas é o evangelista que mais vai falar sobre mulheres, por exemplo. E a razão é que Lucas, primeiro, ele não era judeu, ele era grego. E segundo, ele nasceu numa cidade, a cidade da Macedônia, onde ali havia um diferencial em relação às mulheres. As mulheres, de um modo geral, pelos judeus, especialmente naquela época, elas eram extremamente discriminadas. O judeu orava assim: Senhor, muito obrigado porque eu não nasci nem publicano, nem gentio, nem mulher. Havia uma discriminação muito séria em relação às mulheres.
Jesus não compactuava com isso. Nós vemos Jesus conversando com mulheres, Jesus compartilhando com mulheres, Jesus dando atenção a mulheres, e naquela época isso não era muito comum. Lucas dá ênfase a esses momentos em que Jesus de fato compartilhou com mulheres, situações em que as mulheres tiveram proeminência. Assim como ele dá ênfase também aos samaritanos. A parábola do bom samaritano, como nós a conhecemos, é também exclusividade de Lucas, além de outras parábolas, outros textos em que Lucas dá ênfase exatamente aos excluídos. Esse é um dos momentos em que Lucas faz isso. Ele dá ênfase a um momento em que Jesus ele é ungido nos seus pés por uma pecadora, por uma mulher classificada aqui como pecadora. Mas o que chama mais atenção para a gente aqui é exatamente aquilo que Jesus ensina ou quer ensinar a Simão, o fariseu. Jesus nos diz o texto que ele é convidado para um jantar e ele não recusava determinados convites. Ele, de fato, no começo do seu ministério, os fariseus queriam estar com Jesus. Nós vemos Zaqueu procurando Jesus para conhecer melhor, saber melhor dele. Nós vemos os fariseus se aproximando de Jesus, fazendo perguntas. Estava todo mundo meio que atordoado com aquele homem da Galileia que chegou e que estava pregando de uma forma tão enfática, com tanta autoridade. Ele fazia uso da palavra, e não somente isto, mas o testemunho dele acerca das coisas que ele dizia, ele era validado pela ação do Espírito Santo, pela ação de Deus, através de curas, através de prodígios. Tudo aquilo chamava muito a atenção dos fariseus. Haviam discussões sobre Jesus, e nesse primeiro momento aí do ministério de Jesus, muitos fariseus queriam estar com Jesus, queriam convidá-los. Alguns para testar Jesus, para saber coisas acerca de Jesus, tentar colocar Jesus em alguma armadilha, em alguma cilada. Outros porque de fato tinham curiosidade, como Zaqueu tinha curiosidade, como é o nome dele? Nicodemos. Como Nicodemos, que foi até encontrar com Jesus naquele dia e fez perguntas a Jesus com curiosidade mesmo, legítima, autêntica, sobre o que poderia estar sendo ensinado por Jesus. Esse texto nos fala que um fariseu, e nós não sabemos mais nada desse fariseu, a não ser que o nome dele é Simão, convida Jesus para um jantar. Jesus vai para o jantar, e a palavra nos diz que Jesus, ao chegar, ele vai logo para a mesa. Naquela época, as mesas de jantar, elas eram baixas, eram mesas bem baixinhas, e as pessoas, quando iam jantar, elas ou ficavam sentadas, ou na maioria das vezes elas se deitavam, se inclinavam assim. Uma almofada ficava embaixo do seu cotovelo, e ela apoiava o cotovelo assim, e com a outra mão ela fazia a refeição. Era muito comum isso, de maneira que as pessoas ficavam quase que deitadas. Isso serve para explicar como essa mulher se aproximou de Jesus por trás para lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Jesus estava deitado, mais ou menos assim, reclinado, com o cotovelo numa almofada, como era comum, e os seus pés estavam para trás, numa posição meio que inclinada. Então essa mulher, diz o texto, que Jesus chega, se reclina sobre a mesa, e essa mulher então, ela aparece, ela entra naquela casa. Ela soube que Jesus estaria na casa do fariseu. De repente, esse fariseu, ao fazer o convite a Jesus, ele fez disso também algo, uma notícia pública. Ele divulgou que Jesus estaria em sua casa. Seria para ele um motivo de divulgação, porque Jesus, a publicidade de Jesus, a notoriedade daquilo que Jesus estava fazendo, chamava a atenção para ele. De repente, esse fariseu divulgou isso. Esse jantar bem poderia ser em homenagem a Jesus, ou simplesmente tendo Jesus como destaque. E essa mulher ficou sabendo. E o texto nos diz que ela então vai a esse lugar, leva consigo um vaso de alabastro com perfume, com unguento, um perfume bem cheiroso, com aroma bem suave. E ela leva então esse vaso de perfume, que era um perfume caro. E ela então, quando Jesus está ali, ela se aproxima por trás de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. O texto é bem dramático. A mulher chega, chora muito, de maneira que as suas lágrimas servem para lavar os pés de Jesus. E ela então enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Depois ela beija os pés de Jesus e ela coloca o perfume sobre os pés de Jesus. É uma imagem extremamente dramática, bonita, uma imagem interessante, porque para a mulher se aproximar de um judeu, se aproximar de um homem,
Era uma coisa muito difícil. Ela poderia ser rejeitada na porta da casa, ela poderia ser impedida de entrar. Apesar do jantar ter sido publicado, divulgado, mas ela poderia nem sequer entrar ali. Mas mesmo diante da possibilidade de ser maltratada, afastada, expulsa daquele lugar, ela se arrisca e vai ao encontro de Jesus. Outra coisa que é interessante é que ela não somente vai ao encontro de Jesus, mas ela toca Jesus, o que era pouco comum. Além dela tocar Jesus, ela não somente faz isso, ela beija os pés de Jesus, o que era algo impensável, no que diz respeito à possibilidade desse contato físico de uma mulher com um judeu naquela circunstância, naquela ocasião. Ela faz tudo isso diante de uma multidão, digamos assim, de um grande número de pessoas que estava ali no jantar. Todos certamente se voltam para ela, olham o que ela está fazendo, alguns certamente reprovam, outros ficam indignados, outros ficam espantados com aquilo que está acontecendo naquele momento. É algo inusitado, não era algo comum. Mas aquela mulher faz isso, ela vai e enfrenta toda essa realidade para estar com Jesus. Tem algo algo mais acerca dessa mulher que é interessante. Diz o texto no seu início que ela é uma pecadora. Uma mulher pecadora, é o que você pode ler aí logo no início. No verso 37 diz: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Havia um rótulo sobre aquela mulher. Já havia uma mancha sobre aquela mulher. As pessoas já a conheciam como uma pecadora. Provavelmente uma prostituta. As pessoas olhavam para ela e já enxergavam nela esse rótulo. Ela é uma pecadora. Ela talvez se vestisse como uma pecadora, como uma prostituta, ela talvez tivesse um comportamento, mas ela já tinha fama, certamente, de ser uma pecadora. Ela tinha esse rótulo. Isso era mais algo que dificultaria o seu acesso à presença, à entrada do fariseu, na casa do fariseu, e ao acesso a Jesus. Ela já tinha um rótulo de ser uma mulher pecadora, carregava essa mancha, carregava esse emblema, carregava essa marca, que certamente a impedia de manter um relacionamento social, relações sociais, a afastava da sociedade, a afastava de certos grupos, a afastava provavelmente da sinagoga, da igreja. Ela estava certamente sendo vista como alguém que não tinha dignidade suficiente para estar no meio daquele povo. E aí nós voltamos para o pensamento de Lucas. Lucas olha para essa mulher e ele destaca exatamente essa característica dela, essa marca dela, isso que a designava como pecadora. Essa mulher tinha uma marca, essa mulher tinha um rótulo, ela era pecadora. E o que acontece mais aqui? Essa mulher que tinha o rótulo de pecadora se aproxima de Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, beija os pés de Jesus, unge com óleo, com perfume. E nesse momento, dentre todos os convidados ali, também o fariseu Simão olha para aquela cena. E esse homem, é interessante que o que Lucas destaca é o pensamento desse homem. Esse homem não diz nada. Simão é o fariseu, mas ele não diz nada. É o dono da casa, mas ele não faz nada. Talvez ele estivesse até testando Jesus. Vamos ver o que é que Jesus vai fazer. Vamos ver como Jesus vai se comportar diante dessa mulher. Vamos ver como Jesus vai reagir à atitude dessa mulher. E quando Jesus não faz nada, deixa que essa mulher se aproxime, deixa que essa mulher faça tudo aquilo que ela estava fazendo ali, Simão pensa consigo: se esse aí fosse de fato profeta, ele saberia não somente quem é essa mulher, mas saberia também o que ela é, uma pecadora. Simão, no seu coração, na sua mente, primeiro ele deixa que tudo aquilo aconteça, ele não interfere, e ele, no seu coração, na sua mente, ele diz o seguinte, ele pensa o seguinte: se Jesus fosse de fato profeta, ele não somente saberia quem é essa mulher, mas saberia também o que ela é. Saberia que ela é uma pecadora. E aí acontece aquilo que é de mais relevante nesse texto, que é a intervenção de Jesus, que, como sempre, profere palavras, instruções, ensinos que são muito profundos e que tocam o coração não somente daquele povo, porque tudo isso aqui está escrito para nós também, da nossa geração. E ele diz assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer.
e Simão, do alto da sua hipocrisia, ele se dirige a Jesus dizendo o seguinte: mestre, dize. E eu estou dizendo que ele era hipócrita porque nesse momento o pensamento dele não estava conectado com a sua frase. Ele na verdade estava criticando Jesus interiormente. Mas quando Jesus se dirige a ele dizendo que quer falar alguma coisa para ele, politicamente correto, como ele gostaria de ser ali, ele diz: fala, mestre, o que quer dizer a mim? E Jesus então conta a ele uma parábola que é muito importante que nós aprendamos também nos dias de hoje. Jesus diz assim: certo homem tinha duas pessoas que deviam a ele. Um devia 500 denários, o outro devia 50 denários. E nenhum dos dois tinha condição de pagar. Esse homem, que era credor, ele simplesmente perdoa as duas dívidas. Perdoa a dívida do homem de 50 denários, perdoa outra dívida de 500 denários. E Jesus pergunta ao fariseu: qual desses dois amará mais esse credor que perdoou? E o fariseu responde: certamente, provavelmente, é certo que ele vai amar, quem vai mais amar esse senhor que perdoou é quem mais foi perdoado, quem mais devia. E Jesus disse: respondeste bem. Presta atenção, irmãos. Um denário equivalia à jornada, ao trabalho de um dia de trabalhador. 50 denários eram 50 dias de trabalhador. 500 denários então eram 500 dias, ou seja, quantos anos? Um ano tem 365, um ano e meio, quase 2 anos de um trabalhador. E a questão é que ambos, os devedores, não podiam pagar a dívida, nem o que devia pouco, nem o que devia muito. E o credor, que era o senhor deles dois, aquele que tinha condição de exigir a dívida, ele simplesmente perdoa os dois. E a pergunta de Jesus é bem interessante, porque ele diz assim: quem vai amar mais o credor que perdoou? E o fariseu responde: certamente quem devia mais, porque houve um perdão de uma dívida maior, recebeu um perdão de uma dívida maior. E Jesus disse: você respondeu bem. Na resposta de Simão, ele se condena. Porque Jesus na sequência diz para ele o seguinte: olha, vês esta mulher, olhe para ela. Jesus sabia que ele tinha visto a mulher, mas Jesus pede que ele olhe mais uma vez para aquela mulher. Olhe para ela. Está vendo ela aqui? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Eu entrei na sua casa e você não me recebeu com um beijo. Eu entrei na sua casa e você não me ungiu com óleo. Essas 3 coisas, irmãos: lavar os pés, oferecer água para o visitante lavar os pés, beijar a sua face na entrada da casa e ungir a sua cabeça com óleo, colocar óleo sobre a sua cabeça, eram situações muito corriqueiras no momento em que você recebia alguém que era querido, que você gostava, ou simplesmente quando você recebia um visitante e queria recebê-lo bem. Queria dizer que ele era bem-vindo na sua casa. Oferecer naquela região onde se andava com sandálias, uma terra empoeirada. Quando você entrava na casa, certamente seus pés estavam muito sujos da poeira do caminho, da estrada. Lavar os pés era não somente uma atitude de higiene, mas uma atitude de conforto para alguém que vinha em calor e com os pés sujos de areia. Beijar a face era um sinal de: seja bem-vindo, você é muito bem-vindo na minha casa. Eu gosto de ter você aqui, é importante que você esteja aqui. Você é importante para mim. E o óleo que se derramava sobre a cabeça também tinha uma função terapêutica. Os cabelos ficavam sujos também com a poeira. O óleo aliviava o calor e também tinha essa característica de deixar o cabelo, ou melhorar o aspecto do cabelo. Não era uma questão puramente estética, mas era de dar conforto para aquele que estava chegando de um caminho, de uma jornada. Jesus então faz referência exatamente a isso e faz uma comparação com aquilo que aquela mulher tinha feito. Jesus disse: olha, você não me ofereceu água para lavar os pés, como é comum, como deveria ser comum para alguém que é bem-vindo na sua casa. Essa mulher, contudo, me lava os pés com as suas lágrimas. E enxuga com seus cabelos. Você não me deu um beijo, ela contudo não cessa de beijar os meus pés. Você não me deu óleo para ungir-me, ela contudo unge os meus pés com perfume. Jesus faz uma comparação
E na sequência Jesus diz aquilo que eu queria que vocês prestassem também atenção nessa frase. Portanto, verso 47, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Esse verso, irmãos, é um verso que tem sido interpretado de uma forma incorreta. Na verdade, quando nós lemos, parece que o amor provocou o perdão. Parece que ao falar sobre isso, ao falar essa frase, ao pronunciar isso, Jesus está dizendo, olha, quem muito ama tem os seus pecados perdoados. Quem pouco ama tem os seus pecados pouco perdoados. E não é isso que o texto diz em absoluto. Na verdade, Jesus está afirmando outra coisa. Jesus está dizendo o seguinte, eu afirmo a você então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Veja a diferença do que Jesus queria ensinar, que muitas vezes nós interpretamos de forma errada. Na versão que nós lemos na NVI, e também na versão atualizada, o texto grego não é a melhor tradução para nós entendermos o que Jesus estava ensinando. Jesus não está dizendo aqui, quando ele fala, pois ela muito amou, os seus pecados então foram perdoados. Ele não está dizendo que o perdão dos pecados teve como causa o grande amor que ela devotou, que ela demonstrou. Na verdade, o que Jesus está ensinando é que por ela ter sido perdoada, ela manifestou e ter essa percepção do grande perdão que ela recebeu, ela manifestou amor. Então é diferente, ele está dizendo exatamente isso. O grande amor que ela mostra prova que os seus muitos pecados foram perdoados. Prova que ela se sente perdoada e sentia que a dívida dela era grande e que a pessoa que a perdoou merecia ser amada, ter esse amor demonstrado por ela. E nós vemos isso, essa interpretação como a mais correta, inclusive ensinada por Calvino, exatamente naquilo que Jesus fala na parábola. A parábola diz o quê? Que quem teve a dívida maior perdoada, provavelmente tinha essa sensação de amor, ou esse sentimento de amor mais profundo por aquele que perdoou. E o ensino é exatamente esse. Aquele que tem essa percepção de que foi perdoado, quanto maior for esse sentimento, essa convicção de pecado, de dívida grande para com Deus, maior vai ser essa consciência do grande perdão que Deus concedeu. Então, essa lição inicial que Jesus apresenta, essa conclusão da parábola ou do ensino, para o fariseu é exatamente esse. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que perdoa os pecados? E Jesus disse à mulher, não o teu amor te salvou, mas a tua fé te salvou, vá em paz. Irmãos, e o que é que nós podemos extrair desse texto? O que é que eu gostaria de compartilhar com os irmãos como lições desse texto? Bom, a primeira lição, irmãos, diz respeito a como nós enxergamos o nosso próximo, como nós enxergamos o outro. O fariseu recepcionou Jesus em sua casa, mas ele não tinha absolutamente nada a ver com o evangelho. Ele não tinha absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus estava ensinando, pregando, com a mensagem de Jesus. Ele recepciona Jesus em casa, ele quer ter Jesus na sua casa, talvez para testá-lo, para conhecer melhor a sua doutrina, para conversar melhor com ele, ou até mesmo simplesmente por uma questão de status. Trazer aquele homem que estava sendo tão divulgado o seu nome, tão famoso, para a sua casa era um sinal de status. Mas o fato é que o fariseu não tinha absolutamente nada a ver com a mensagem do evangelho. Ele não conhecia, nem estava afeiçoado, nem estava interessado em transformar, em mudar os seus conceitos a partir da mensagem do evangelho. Perceba que ele olha para a mulher que está fazendo aquela demonstração de carinho, de amor a Jesus, aquela demonstração de reconhecimento daquilo que Jesus tinha feito por ela, ou faria por ela. Mas ele não atenta para a mulher
da forma como ela está ali agora. Ele atenta para o rótulo daquela mulher, ela é pecadora. Ele atenta para a imagem, para a fama daquela mulher, ela é pecadora. E ele procura se concentrar naquilo que seria a reação de Jesus. Se ele soubesse, se ele fosse profeta, saberia que ela é pecadora. Como é que nós olhamos para os pecadores à nossa volta? Como é que nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor? Como é que nós encaramos o nosso irmão que cai, que peca? Como é que nós encaramos as pessoas que entram na nossa igreja e que não são crentes? Como é que nós encaramos até mesmo aquelas pessoas a quem nós reputamos, de fato, a característica de ser dessa ou daquela maneira, de ser corrupta, de não ser ética, de ser mentirosa, de ser ladrão, de ser prostituta, de ser homossexual? Como é que eu encaro, como é que eu olho, como é que eu vejo, com que olhar eu olho para essas pessoas, eu que me digo, que me afirmo como servo de Deus, como crente, como servo do Senhor? É compreensível que o fariseu tivesse esse olhar, mas e o nosso olhar? Qual é o nosso olhar? É interessante que Jesus pede que o fariseu olhe novamente para aquela mulher. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós não sabemos como olhar para as pessoas que estão à nossa volta e que nós já temos também rotulado como sendo dessa ou daquela maneira. Quando o texto nos diz que aquela mulher era conhecida como pecadora, na prática não era somente a ideia de praticar pecados, mas havia um pecado específico que ela praticava, que os estudiosos dizem que era exatamente a prostituição. Então é como se dissesse assim: aquela mulher é prostituta. Ela já carregava consigo a marca da prostituição, a marca da indignidade, a marca de não poder estar se relacionar socialmente, a marca de um pecado que a caracterizava na sua vida. Mas, irmãos, há muitos que nós conhecemos certamente e que cometem pecado. E que nós também já podíamos até, já temos visto serem rotulados como pecadores. Carregarem a marca, o rótulo, a mancha do pecado. De um pecado específico. Ele é corrupto. Ele é homossexual. Ele é mentiroso. Como é que nós encaramos essas pessoas? Com que olhar? Se essas pessoas adentram a nossa igreja, se elas adentram as igrejas, se elas adentram a nossa casa, ou se nós temos a oportunidade de conversar com elas, qual é a nossa expectativa nessa conversa? Qual é a nossa abordagem nessa conversa? Será que nós sabemos de fato abordar essas pessoas? Ou nós precisamos ter a convicção de que elas se converteram primeiro? Ah, não, ele era corrupto, ele não é mais. Agora eu posso me relacionar com ele. Ela era uma prostituta, agora ela não é mais. Agora eu posso me relacionar com ela. Jesus não faz nenhuma acepção quando essa mulher se aproxima dele para o tocar e fazer tudo aquilo que ela fez. Jesus não condiciona ela fazer tudo aquilo à vista de todos os homens, a que todos os homens tivessem prévio conhecimento de que ela era alguém que buscava o perdão, que estava arrependida dos seus pecados. Jesus permite que essa mulher se aproxime e que todos vejam, ele mesmo se submetendo ao julgamento de todos que estavam ali, porém sem ele mesmo estabelecer nenhum tipo de condição. Como é que nós olhamos, encaramos as pessoas que estão à nossa volta e que são pecadoras? E veja que eu estou falando como se nós não fôssemos pecadores. Todos nós somos. Eu me lembro muito bem de uma mensagem do pastor Laule aqui sobre a traição de Judas, e o momento em que os discípulos estão ali, que Jesus diz assim: um de vós irá me trair. E muitos deles, diz o texto, que ficaram se entreolhando, olhando uns para os outros, dizendo: e aí, quem é que vai ser? Porque potencialmente, irmãos, todos poderiam ser. Assim como potencialmente todos nós aqui estamos sujeitos a pecar, a cair, a tropeçar, a errar.
Como nós gostaríamos de ser olhados depois de um tropeço? Como nós gostaríamos de ser olhados depois que nós caíssemos, que não é esse o desejo do coração de nenhum de nós, mas caíssemos numa tentação qualquer? Adultério, corrupção, mentira, propina. Será que nós estamos de fato isentos de viver, de passar por situações que nos levem a ser tentados e cairmos? Mas vamos tirar de nós essa preocupação. E aquelas pessoas que de fato passaram por isso? Que quiserem entrar na nossa igreja, que quiserem conversar com você, como você vai ver, enxergar essas pessoas? E se de fato elas estiverem querendo perdão? Alguém que as ouça na sua mais profunda tristeza, amargura, angústia, por terem feito tudo errado, por terem cometido pecado, por terem errado nas suas vidas, e agora precisam tão somente de alguém que as ouça, compreenda, perdoe. Irmãos, é difícil, não é fácil não. Parece que eu estou falando alguma coisa aqui que é muito simples da gente vivenciar, experimentar, mas não é não. Tem coisas muito mais simples que às vezes a gente não consegue encarar. Irmãos que se divorciam. Irmãos que são pegos no ato sexual ilícito. Fornicação. Antes do casamento, praticam um ato sexual ilícito. Nós ficamos cheios de dedos para tratar com esses irmãos. Nós muitas vezes queremos nos afastar desses irmãos. Queremos que eles sejam punidos pela igreja. Tem que ser punidos pela igreja. A igreja tem que disciplinar. Nós sempre queremos exercer um juízo. E muitas vezes, mais do que o juízo, a condenação. Nós muitas vezes nos sentimos mal com a presença daquele irmão. Nós não sabemos como nos comportar quando ele está junto, quando ele está perto. E se ele quiser participar do momento de louvor? E se ele quiser participar do momento ali da comunhão? Como é que nós vamos fazer? De que maneira nós vamos nos comportar? São tão pecadores quanto o melhor que você acha de você, o melhor que eu acho de mim. Não há essa acepção, não há essa distinção, não há essa diferença. Todos nós somos exatamente pecadores, precisando de arrependimento, precisando de conversão, precisando ser tratados pelo Espírito Santo, precisando de santidade, precisando ser tratados interiormente, porque muitas vezes os nossos pecados, irmãos, eles nos, como a palavra de Deus nos diz, eles nos amarram, eles nos enlaçam. Nós não conseguimos nos livrar deles tão facilmente. Por isso estamos em processo de santificação, desenvolvendo a nossa salvação. É assim que Paulo diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E o próprio apóstolo Paulo diz: quanto a mim, não julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Mas eu peco, eu sou pecador tanto quanto você. E esse texto nos desafia, porque Jesus desafia as pessoas que estão ali, como em outras ocasiões ele desafiou a olharem para si mesmas. Sabe o que aconteceu com o coração daquele homem, daquele fariseu, irmãos? Ele foi confrontado com uma verdade. Eu realmente me considero pecador? Até que ponto eu me considero pecador? Qual é a minha ideia de pecado quando eu olho para mim mesmo? Qual é a ideia de pecado quando eu olho para mim mesmo? Será que eu consigo enxergar somente o pecado na vida do outro? Eu não consigo olhar para mim e me enxergar como um pecador, como alguém que precisa de perdão, que tem necessidade de se ajoelhar aos pés de Jesus e de chorar, derramar o seu coração aos pés de Jesus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a gravidade do seu pecado, reconhecendo o preço que foi pago por esse pecado. Jesus, nesse texto, nessa passagem tão simples, ele nos desafia a olhar isso. Somos desafiados pela palavra a tentar entender.
Alguns que estudaram mais do que eu dizem exatamente o seguinte, que Jesus estava querendo muito mais fazer Zaqueu, fazer Simão entender o que estava acontecendo com aquela mulher, do que propriamente dito confrontá-lo com a sua própria realidade pecaminosa. Ele não olhou para aquela mulher e viu alguém arrependida, e viu alguém sofrendo. Ele não viu as lágrimas nas lágrimas daquela mulher, dor, aflição, lamento. Ele só conseguia enxergar o rótulo. Muitas vezes nós também não olhamos para as pessoas e vemos sentimentos, mágoas, angústias, coisas que estão arraigadas talvez de um passado longínquo e que fazem com que essas pessoas sejam amargas, fazem com que essas pessoas sejam doentes, fazem com que essas pessoas muitas vezes reajam de uma forma que nós não consideramos como correta. É muita arrogância, é muita prepotência. Nós não sabemos o que está no âmago do coração dessas pessoas, nós não temos esse poder. Mas o que Jesus nos ensina é olhar com outros olhos, é olhar com os olhos de misericórdia, é olhar com os olhos que Ele demonstrou, que Ele nos mostrou como que tinha, um olhar de misericórdia, um olhar de perdão, um olhar mais profundo no coração, de muitas pessoas que reagem tão violentamente porque querem apenas um abraço. E é difícil entender isso, porque nós reagimos na mesma medida. Nossa vontade é reagir na mesma medida. Nossa vontade é exercer uma espécie de justiça com as próprias mãos, de justiça com os próprios atos. Mas nós não somos justos, irmãos, nem seremos jamais. Não nesse sentido, porque nós não temos essa capacidade de olhar tão fundo no coração das pessoas, tão profundamente nas suas vidas, para encontrar ali as razões pelas quais elas estão agindo dessa ou daquela maneira. Nossos juízos são sempre tão superficiais, que nós temos o tempo todo que estar pedindo misericórdia ao Senhor, que Ele tenha misericórdia de nós. Orar pelos que nos perseguem é o nosso exercício. Agora você imagine o que nós devemos fazer com aquelas pessoas que não nos perseguem, mas que são, que nós julgamos ou que são rotuladas como indignas, discriminadas. O que é que nós vamos fazer? Sentir pena? Nos distanciar? Deixar que outros cuidem? Não. Nós temos que nos aproximar, que cuidar, que ajudar, que tratar as feridas da alma e não somente as feridas do corpo. Mas há algo mais que nós podemos aprender. Primeiro, o olhar para o outro. Como nós olhamos para o pecador, que não somos nós, para o outro pecador, porque nós também somos. Como é que nós olhamos para o outro pecador? Como é que nós o encaramos? E o segundo ponto que eu queria destacar é como é que nós olhamos para o nosso próprio pecado. Porque na prática, o que esse texto vai nos ensinar tem a ver exatamente com essa realidade. Como é que eu me vejo enquanto pecador? Diz o texto que essa mulher fez tudo isso, e Jesus diz assim, ela fez tudo isso por causa do perdão que ela recebeu. Toda essa demonstração de amor, demonstração de carinho, de respeito, de humildade, todas essas lágrimas, todo esse choro, esse pranto, essa celebração que ela fez ali, ao beijar os pés de Jesus, ao derramar sobre os pés de Jesus o óleo precioso, aquele perfume, foi uma demonstração do coração de alguém, foi demonstração de gratidão do coração de alguém que foi perdoado. É isso que Jesus ensina. A demonstração de um coração que foi perdoado. Irmãos, não há nada que nos faça servir a Jesus, que nos estimule a servir a Jesus, a servir a Deus, a buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor, a prestar culto. Não há nada que possa se aproximar de um coração agradecido. Não há nenhum estímulo que possa se aproximar de um coração cheio de gratidão por reconhecer o grande perdão que recebeu. E só há que reconhecer que esse perdão é grande aquele que tem a consciência, a convicção de que a sua dívida era grande. Quanto maior for a minha convicção da minha dívida para com Deus,
maior certamente vai ser a minha gratidão pelo perdão que Ele me concedeu. Quanto maior for a minha convicção, a minha consciência daquilo que representa a minha vida em relação aos pecados que eu cometi, daquilo que estava destinado a mim, que era o inferno, quanto maior for a minha consciência do que é isso, certamente maior vai ser a minha gratidão ao Senhor. Quanto maior for a minha consciência da minha dívida para com Deus, que era impagável, maior vai ser a minha convicção do amor dele para comigo, maior vai ser a minha gratidão por esse amor derramado sobre a minha vida, quando eu não tenho o menor merecimento. E é isso que Jesus ensina na parábola dos dois devedores. Primeira coisa é que ambos deviam. Todos nós, irmãos, por mais que nós nos consideremos bons, nos consideremos éticos, nos consideremos justos, não importa qual é a classe em que você se enquadre ou queira se enquadrar, qual é o nível de honestidade que você queira se auto-atribuir, de integridade. Todos nós, segundo as Escrituras, estamos debaixo da realidade do pecado, porque todos pecaram, e todos têm um destino só, o inferno. Todos carecem de uma coisa só, a graça de Deus. Não importa o tamanho daquilo que você julgue ser a sua dívida para com Deus. A realidade é que todos estão sob a mesma necessidade de perdão, porque todos nós, como aqueles dois devedores, não temos como pagar a nossa dívida. Essa é a única verdade que você pode escrever. Nós não temos como pagar essa dívida. Porém, a gente poderia até ter como uma medida, como um termômetro. Como é que é o seu serviço para com Deus? Como é que é a sua demonstração de gratidão a Deus? Talvez a forma como você demonstre essa gratidão seja reveladora exatamente do seu senso, da sua percepção acerca do tamanho do seu pecado e do tamanho do perdão que você recebeu. Porque todo o nosso culto, toda a nossa adoração, os instrumentos que tocamos, aquilo que fazemos, nosso dia a dia, nosso comportamento, a forma como nós nos comportamos lá fora, o testemunho que damos, tudo isso só tem um sentido: glorificar a Deus. E a ideia de glorificar a Deus parte exatamente dessa relação que nós tenhamos com Ele, uma relação de gratidão. Eu faço isso não é por obrigação. Eu faço isso não é porque eu sou crente e eu tenho regras a seguir. Eu faço isso não é porque se eu não fizer vou para o inferno. O que me move é a minha gratidão, a minha profunda gratidão a esse Deus que me perdoou, sendo eu tão pecador, tendo eu o destino que tinha, tendo uma dívida impagável como eu tinha. Eu fui perdoado da minha dívida, Ele pagou a minha dívida no meu lugar, Ele fez isso por mim e eu não merecia isso. A palavra de Deus nos diz que é o amor de Cristo que nos constrange, que nós o amamos porque Deus nos amou primeiro. E o amor de Deus não foi um sentimento manifestado pura e simplesmente como uma frase de efeito, mas foram atos praticados, e o maior dos atos, a morte na cruz do Calvário. Quais são os atos por meio dos quais eu demonstro que amo ao Senhor? Quais são as práticas por meio das quais eu demonstro a minha gratidão a Deus? Eu manifesto que reconheço que sou pecador, miserável, que o meu destino é o inferno, porém eu fui salvo desse destino, porque minha dívida foi paga, foi perdoada por aquele que me podia lançar no cárcere. Irmãos, essa parábola é para nós, hoje, para nós aquilatarmos, medirmos, dimensionarmos a percepção que nós temos de fato do quanto Deus fez por nós, Jesus fez por nós. Quanto era grandiosa a nossa dívida e quanto foi imenso e abundante, superabundante o perdão de Deus. E a sua misericórdia manifestada sobre nós.
E é exatamente isso que Jesus nos ensina. As manifestações daquela mulher, suas lágrimas, ao mesmo tempo sua reverência, aquilo que ela fez ali, Jesus diz claramente, isso é prova, é uma demonstração de que ela tinha consciência do tamanho do perdão que lhe foi dirigido. O fariseu não tinha como perceber aquilo. Ele não tinha como dimensionar aquilo. E nem mesmo depois da mensagem, embora o texto não nos diga, mas eu imagino que mesmo depois da mensagem, aquele fariseu não conseguiu dimensionar, aquele atalho não conseguiu concluir de fato o que Jesus queria ensinar para ele. Se ele estava daquela maneira, e Jesus quis mostrar que ele estava agindo daquela maneira, que ele não o recebeu da forma como aquela mulher o havia recebido, porque ele não tinha a menor consciência do seu pecado. Pelo contrário, talvez ele se achasse exatamente isento de pecado. Ou na pior das hipóteses, que ele se achasse um pecador pequeno, ou que os seus pecados eram poucos. Jesus colocou ele exatamente no mesmo patamar da necessidade do perdão. Porém mostrou para ele que no coração dele não havia a mesma percepção da necessidade desse perdão, dessa consciência de pecado. Tanto é que ele não tinha tido nenhuma das manifestações, nenhuma das demonstrações que aquela mulher teve para com ele. Irmãos, esse texto nos chama, nos confronta para essas duas realidades. Como eu encaro o outro pecador, que é o meu irmão, que caiu, que tropeçou, ou que é o meu próximo, que está lá no meio do pecado, que muitas vezes não sabe como sair, está esperando talvez a sua palavra, está esperando talvez a sua semente lá lançada, está esperando o momento em que Deus vai usar você para instruir a ele em como sair, para levar para ele a palavra do Evangelho salvador, transformador. O outro é como eu olho para mim, como pecador, como é que eu me vejo, como é que eu dimensiono o tamanho do meu pecado e o grande perdão que Deus me deu. E como isso se manifesta, essa relação, esse reconhecimento e essa gratidão se manifestam na minha vida, no meu dia a dia. O terceiro e último, irmãos, ponto que eu queria trazer aqui para os irmãos, diz respeito a como Deus nos vê. Como o Senhor nos vê. E aqui é importante a gente observar isso, porque, embora eu já tenha falado muito até sobre como Deus, o que Deus fez por nós, mas muitas vezes nós não temos observado e estudado e meditado sobre essa visão de Deus a nosso respeito. Nós muitas vezes carregamos, irmãos, culpas, carregamos medos, carregamos pecados que já foram perdoados, que o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário. Nós carregamos coisas conosco, pesos, que já foram colocados devidamente na cruz pelo Senhor. Nós carregamos mágoas, sentimentos ruins, porque não conseguimos de fato nos desvencilhar deles, porque não consideramos como Deus nos vê. Deus não nos vê, irmãos, como pessoas irrepreensíveis. Deus não nos vê, irmãos, como que não precisam, ou melhor, que devem se comportar sempre de um jeito íntegro. Deus não nos cobra aquilo que nós não podemos efetivamente evidenciar, demonstrar, onde e quando estamos, e por estarmos aqui. Deus nos vê exatamente como nós somos. Nossa relação com Deus, muitas vezes, apesar de estarmos na igreja, é uma relação em que nós desconhecemos quem Deus é, de verdade. E eu vou dar um exemplo que está na palavra de Deus. É outra parábola, a parábola do filho pródigo. Nós costumamos olhar para a parábola do filho pródigo e costumamos nos concentrar no filho pródigo. Pródigo significa gastador, aquele que não consegue se conter
gasta tudo que tem. Então, pródigo é ele. É esse filho que vai embora, que gasta tudo que tem. Nós costumamos lembrar dessa parábola exatamente pelo nome dela, né? A parábola do filho pródigo. Mas nós não nos lembramos do outro filho. O outro filho que não era o pródigo, que era irmão do pródigo. E é interessante observar o que acontece com aquele homem. Ele assiste a tudo o que aconteceu com seu irmão. Seu irmão mais jovem, mais impetuoso, chega lá para o pai e diz: olha, eu quero minha parte na herança. E o pai certamente faz aquela ponderação, mas o filho insiste, e o pai então entrega a parte da herança e ele vai embora. O outro filho fica ali com o pai, né? Continua com o pai. Quando o filho volta, o filho pródigo volta, o que acontece? Os irmãos lembram, o pai está esperando. Quando o pai o vê lá longe, fica cheio de alegria, vai, abraça. O filho pede perdão: pai, pequei contra o Senhor e contra Deus, não sou digno de ser chamado seu filho, me deixa trabalhar como os teus trabalhadores, como os seus empregados. E o que é que o pai faz? Abraça, beija, manda colocar roupas novas, manda preparar uma festa. E o outro filho, como é que age? O outro filho fica cheio de inveja, cheio de amargura, e desabafa: pai, como é que o senhor faz isso? Eu estou com o Senhor tanto tempo, trabalho, faço isso, faço aquilo outro. Veja, e aí o senhor nunca me deu uma ovelha para eu me banquetear com os meus amigos, fazer uma festinha. Mas esse seu filho, ele não chama nem de irmão, esse seu filho que foi embora, que pegou os bens, que dilapidou, que queimou tudo lá com prostitutas, com jogos, o senhor vem receber ele desse jeito. O que é que o pai diz para o filho? Esse que ficou, esse que não era o pródigo: filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Irmãos, como é que Deus nos vê? Como é que nós encaramos a nossa relação com Deus? Nós estamos na igreja, né? Nós estamos na igreja, nós estamos aqui firmes, culto após culto, escola dominical, oração, lemos a palavra. Mas será que muitas vezes não passa pela nossa cabeça que Deus parece ser injusto conosco? Nós não dizemos isso. Nós temos, receio de dizer isso. Mas na prática, nós até agimos como esse filho. Sabe quando? Quando nós não reconhecemos o cuidado de Deus. Quando nós não descansamos em Deus. Quando nós não buscamos em Deus a solução para os nossos problemas. Procuramos resolvê-los por nossas próprias forças. Com as nossas próprias forças. Procuramos sanar. Depois que nada mais, aí eu me volto para Deus, mas no meu coração ainda há aquela ansiedade para resolver tudo no meu tempo, da forma como eu quero, da forma como eu gostaria. Eu faço isso o tempo todo. Eu não descanso de verdade nessa palavra, tal como aquele filho não descansava: tudo que é meu é teu, eu estou sempre contigo, você está sempre comigo. Jesus prometeu isto: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Como é que Deus nos vê, irmãos? Deus nos vê exatamente como esse pai do filho pródigo. Ele vê o filho pródigo, que é o pecador, e ele vê o filho que está com ele. Nós precisamos ter essa percepção de como Deus nos enxerga. E a palavra de Deus nos mostra isso, nos ensina isso também. Deus vê o meu coração triste. Deus vê o meu coração angustiado. Deus vê o meu coração aflito. Deus não está alheio à minha dor. Deus não está alheio à minha confusão mental, que muitas vezes me impede de tomar decisão da forma correta. Deus não está alheio às minhas aflições, à minha inveja, que muitas vezes quer aparecer, ao meu orgulho, à minha vaidade. Deus não está alheio a essa realidade minha. Pelo contrário, Deus conhece cada um de nós. Está ao nosso lado, mais que isso, está dentro de nós.
Deus conhece a minha necessidade. A minha necessidade de perdão, a minha necessidade de pedir perdão, a minha necessidade de chorar, a minha necessidade de ser satisfeito nas minhas necessidades físicas. Deus conhece a minha necessidade de alimento, de roupa. Ele diz isso, né? Vosso Pai Celestial sabe de tudo que você precisa. Deus me vê plenamente. Se tem alguém que conhece você plenamente, é Deus. Então por que muitas vezes eu ajo como se não tivesse esse Deus que me conhece tão bem? Por que tantas vezes eu ajo como se Ele não fosse uma pessoa que se relaciona comigo? Por que tantas vezes eu ajo como se Deus fosse alguém distante, um ser abstrato, longe, distante de mim, quando não é esse o relacionamento que Ele quer ter comigo? Como é que eu vejo muitas vezes, por que muitas vezes eu vejo Deus como um algoz? Como alguém que está pronto a me castigar se eu errar? Como alguém que está pronto a me lançar fora? Certamente é porque eu não tenho de fato reconhecido ou conhecido esse Deus que a palavra nos mostra, que se revela a nós através da palavra. Esse Deus que nos corrige, que nos exorta, que nos disciplina, mas que acima de tudo nos ama profundamente. Essa parábola também nos chama, esse texto também nos chama a atenção para isso. Como é que Deus vê o nosso coração? Como é que Deus enxerga as nossas necessidades? Aquela mulher não disse uma palavra ao se aproximar de Jesus. Perceberam no texto? Ela não disse nada. Ela se aproximou, chorou, derramou suas lágrimas e fez tudo aquilo que nós lemos aqui. Ela não disse uma palavra, mas Jesus conhecia perfeitamente o coração daquela mulher e a sua mente. Assim como conhecia perfeitamente a mente do fariseu, ele leu o que estava no pensamento do fariseu e por isso ele interveio daquela maneira. Deus conhece o que está se passando pela sua cabeça agora. Deus conhece o seu sofrimento, a sua angústia, a sua ansiedade, a sua expectativa. Deus conhece a sua gratidão. O quanto você é grato, o quanto você se reconhece como pecador. Deus conhece você, meu irmão. Deus me conhece. Deus sabe quem somos nós. Ele é o nosso Pai. Pai eterno, cheio de misericórdia. O Deus que nos ama profundamente. Isso é motivo de alegria, de júbilo. Porque Ele sabe do que eu sou incapaz. De como eu sou incapaz de servi-lo da forma como Ele precisa ser servido. De como eu não tenho condição de adorá-lo como Ele precisa ser adorado. E Ele providencia exatamente aquilo que eu preciso para fazer aquilo que Ele certamente se agradará. Ele me capacita. Ele sabe da minha incapacidade de pregar o Evangelho para aquela pessoa que está lá no meu trabalho. Das minhas dificuldades, talvez da minha timidez. Mas Ele vai no momento certo. Olha, estou aqui com você, faça. Ele sabe da minha necessidade financeira, que eu estou precisando de dinheiro para pagar aquela dívida, que as coisas não estão bem nas minhas finanças. Ele sabe. Eu posso conversar com Ele sobre isso. Eu posso ter consciência de que Ele está cuidando dessa área da minha vida também. Ele sabe da minha dificuldade na minha família, do diálogo que faltou, que está faltando, da dificuldade que eu tenho de me aproximar do meu filho ou da minha esposa, ou vice-versa, das barreiras que estão surgindo na minha casa. Ele sabe. Deus nos vê como nós somos. Deus nos vê como o que nós temos, como nós somos, onde estamos. Deus também vê quando eu estou pecando. Deus conhece a intenção do meu coração quando ela é pura e quando ela não é pura. Deus vê isso. Vê se a minha intenção de fato é ajudar, ou se a intenção é só a busca pelo status. Deus sabe se o que eu estou querendo é de fato colaborar, fazer alguma coisa boa, ou se eu estou apenas querendo aparecer. Deus sabe se eu estou pregando por pregar, ou se eu estou de fato no meu coração querendo glorificar o nome dEle. Deus conhece. Estamos nus diante do Pai.
E isso é motivo de alegria, não é motivo de tristeza. Talvez seja motivo de tristeza para aqueles que não enxergam como Pai, que não entregaram as suas vidas para Ele, que não reconhecem como Senhor e Salvador, que não têm esse sentimento de reconhecimento do seu pecado e a gratidão pelo perdão que receberam. Mas para nós que declaramos isso, é motivo de alegria, é motivo de gozo, é motivo de júbilo, é motivo para estarmos aqui, no dia do Senhor, glorificando e exaltando o seu nome. Esse texto termina com Jesus dizendo àquela mulher: a tua fé te salvou, perdoados são os teus pecados. Que alegria, né, irmãos? Temos consciência de que somos pecadores, miseráveis. Aquela mulher com o rótulo de pecadora, Jesus olha para ela: filha, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Toda essa dívida, toda essa mácula, toda essa mancha, tudo isso que lhe rotula, que faz você ficar longe, que lhe causa indignidade, tudo isso foi retirado. Irmãos, nós somos pecadores lavados no sangue de Jesus. Glória a Deus. Tudo que podia rotular você como indigno da presença dele, o Senhor Jesus retirou. Sua dívida foi paga. Louve a Deus por isso. Que Ele nos abençoe, que Ele nos faça enxergar o outro pecador com o mesmo olhar de misericórdia com que Ele olha para nós, que Ele nos faça enxergar o nosso próprio pecado com a mesma percepção de valor que Ele tem acerca do pecado, de que é alguma coisa grave, difícil, impagável para nós, e ao mesmo tempo que nós saibamos reconhecer que o perdão dele, por esse pecado que nós temos, deve ser recepcionado, deve ser visto como motivo de alegria e motivo de gratidão. E finalmente, que nós não percamos de vista em nenhum momento aquilo que Deus é para nós, o nosso Pai, e como Ele nos vê. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Carlos.